Bem-vindo ao canal Escatológico. Continuando aqui com a leitura desse livro, Criação ou Evolução, de John MacArthur, ele então diz o seguinte. Ele primeiro, no vídeo anterior, mostramos que os naturalistas gostam de descrever o seu sistema como uma filosofia superior que se opõe a todas as visões de mundo que são baseadas na fé. E assim eles pretendem que o sistema filosófico deles tenha um valor científico e intelectual bem superior aos outros, justamente devido a seu suposto caráter não religioso. Não é bem assim. Religião é exatamente a palavra exata para descrever o naturalismo. Então você é ateu, você é um religioso. Você é ateu, que diz que não existe nada sobrenatural, mas apenas aquilo que os teus olhos veem, você segue uma religião. É o naturalismo. Toda a sua filosofia está construída sobre uma premissa baseada na fé. Sua pressuposição básica, a rejeição de tudo que é sobrenatural, requer um enorme pulo de fé. E quase todas as teorias que a sustentam, ele diz quase todas, eu diria que todas, né? E todas as teorias, isso eu falando, eu estou aqui fazendo a paráfrase, tá? E todas as teorias que a sustentam devem ser aceitas também pela fé. Consideremos o dogma da evolução. Então ele fala aqui sobre o dogma da evolução. Consideremos o dogma da evolução, por exemplo. A noção de que os processos naturais de evolução podem ser responsáveis pela origem de todas as espécies vivas nunca foi nem nunca será estabelecida como um fato. Nem é científico, sob qualquer sentido verdadeiro da palavra. A ciência lida com o que pode ser observado e reproduzido por experimentação. Guardem isso. A ciência lida com o que pode ser observado e reproduzido por experimentação. A origem da vida, vejam só, a origem da vida não pode ser observada nem reproduzida por experimentação. Por definição, então, a verdadeira ciência não pode nos fornecer nenhuma informação, qualquer que seja, sobre de onde viemos. Vou repetir, travei aqui. Por definição, então, a verdadeira ciência não pode nos fornecer nenhuma informação, qualquer que seja, sobre de onde viemos ou como chegamos até aqui. A crença na teoria da evolução é simplesmente uma questão de fé. E a crença dogmática em qualquer teoria naturalista não é mais científica do que qualquer outro tipo de fé religiosa. O naturalismo moderno é geralmente divulgado com um zelo missionário que possui fortes insinuações religiosas. Já falamos aqui no canal a respeito disso, de evangelistas do ateísmo naturalista. E esses aí, quando eles batem as botas, rapaz, eu tenho certeza que aí eles tremem, né? Porque eles sabem que terão que prestar contas. Lá eles descobrem. Porque a fé revelada,
Na palavra de Deus diz isso. Ao homem está ordenado viver uma vez só. Depois disso vem o juízo. Eu creio no que está escrito, que foi revelado. Eu creio nisso. Todo cristão crê nisso. Agora o ateu diz, não, eu não creio. Eu não creio. É porque alguém da família dele voltou e disse o seguinte, bicho, não precisa se preocupar não, cara. Quando tu morrer, acaba tudo. Ah, foi isso que aconteceu. Então todo ateu, ele crê no relato de alguém que voltou do mundo dos mortos e disse para ele que não existe julgamento. Bom, antes fosse assim, mas a fé do cara, a fé do ateu, é muito mais forte do que a fé do cristão. Porque o cristão se baseia em relatos de testemunhas que viram Cristo ressuscitado. Se baseia na palavra de Deus, ele crê. Ele crê nesses relatos. Agora o cara nunca viu ninguém da família dele voltar para afirmar, falar nada, mas ele crê que nada existe depois do fim da matéria. Ele não tem nada na cabeça, ele não tem alma. É um desalmado. O ateu é um desalmado. O naturalismo moderno é geralmente divulgado com um zelo missionário que possui fortes insinuações religiosas. O conhecido símbolo do peixe que muitos cristãos colocam em seus carros agora tem um equivalente naturalista. Um peixe com pés com a palavra Darwin inscrita dentro. Acredito que você já deve ter visto uma idiotice dessa, andando por aí tem um pezinho, aí tem um peixinho com um pé. A internet se tornou o campo missionário mais movimentado do naturalismo, no qual evangelistas da causa tentam agressivamente libertar das trevas almas que ainda estão apegadas a seus pressupostos teístas. A julgar pelo conteúdo de parte do material que tenho lido, com o intento de persuadir os adeptos do naturalismo, os naturalistas geralmente se dedicam à sua fé com uma paixão devota que rivaliza ou excede facilmente o fanatismo de qualquer zelote religioso radical. O naturalismo é claramente uma religião como qualquer outra sob o ponto de vista teísta. A questão é comprovada mais tarde quando se examinam as crenças destes naturalistas que alegam estar menos amarrados a crenças religiosas. I am free. I am free. Eu sou livre. Sou livre para fazer o que quiser. Sou livre das amarras da religião. Eu sou ateu. Um gênio ateu. E você é um idiota burro. Um crente burro naquilo que você chama de palavra de Deus. Eles são assim, esses tipinhos, Alguns desejam, alguns são ateus, se dizem ateus porque eles são, não, sou agnóstico, cara, eu ainda estou em dúvida de onde eu vim, ainda estou em dúvida se existe realmente a divindade, sabe? É isso, eu tenho uma dúvida cruel a respeito disso. Então, às vezes não há maldade no cara. Às vezes é apenas uma sincera busca pela verdade. Bom, deixemos de elucubrações e continuemos a ler. A questão é comprovada mais tarde quando se examinam as crenças destes naturalistas que alegam estar menos amarrados a crenças religiosas,
Vejamos, por exemplo, o caso de Carl Sagan. Carl Sagan. Provavelmente a celebridade científica mais conhecida das últimas décadas. Bom, ele agora já está na eternidade sem Deus. Ele encontrou Deus, foi julgado. Ele negava Deus aqui direto, né? Então, provavelmente, a probabilidade, como ele era um evangelista do naturalismo, e como Cristo falou, quem não é por mim é contra mim, meu amigo, Carl Sagan, ele está lá onde todo tolo deve estar. Renomado renomado astrônomo e figura constante na mídia, Sagan foi publicamente antagônico ao teísmo bíblico. Mas ele se tornou o principal televangelista da religião do naturalismo. Ele desviou a muitos. Ele pregava uma visão de mundo que era baseada inteiramente em premissas naturalistas, fundamentando tudo o que ensinava a firme convicção de que tudo no universo tinha uma causa natural e uma explicação natural. Esta crença, uma questão de fé, não uma observação verdadeiramente científica, dirigiu e moldou cada uma de suas teorias sobre o universo. Sagan examinou a vastidão e a complexidade do universo e concluiu: bom, para nós, terraplanistas, nós sabemos que o universo não é tão vasto como esses caras afirmam. Aqui já está começando um pouco, vejam só, ele ingressou de certa forma na sua contradição. E, embora eu concorde que muita coisa escrita nesse livro aqui, infelizmente, eles ainda estão apegados, eles foram emaranhados no tal na teoria heliocêntrica. Então eles ainda eles deixaram de lado a palavra de Deus para acreditar em mentiras. Bom, mas aí é ele que está escrevendo aqui, Então, que a complexidade do universo. A vida é complexa, sim, tal, mas não vivemos num universo de Star Wars, no universo gigantesco de Guerra nas Estrelas. Não existe isso, pessoal. Não vai cair um asteroide na Terra, não. Fique despreocupado quanto a isso. Viu? Nem precisamos da NASA. Bom, então ele fala: Sagan examinou a vastidão e a complexidade do universo, é esse universo que eles criaram, e ele concluiu, como estava destinado a fazer, devido a seu ponto de partida, que não há nada maior do que o próprio universo. Então ele acha, ele concluiu que viemos da bactéria, aí houve a evolução, a explosão e a expansão de um universo enorme, e mesmo assim que fosse, mesmo que fosse assim, mesmo que o universo fosse isso que esses astrônomos aí falam que é, ele teria que ter sido criado. A matéria tem que ser criada. Ela não pode existir. A matéria é ad eterno. Uma matéria que não foi gerada.
Isso é ilógico. Então Sagan, ele se apropriou de atributos divinos como infinitude, eternidade e onipotência e emprestou esses atributos ao próprio universo, por ele criado, por ele acreditado. E ele disse assim, vejam só, um dogma, esse dogma aqui é muito interessante. Fala assim, o cosmo é tudo o que existe, sempre existiu e sempre existirá. Aí quando ele falava isso, dava a impressão que o cara tinha tomado umas cachaças, viu? Tinha tomado lá um Jack Daniels bem forte. Hey, pal! Hey, my friend! Oh, the cosmos is everything. Everything. O cosmos é tudo que existe, pessoal. Sempre existiu e sempre existirá. É a máxima clássica de Sagan. O cosmos é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá. Sempre repetida, essa frase era sempre repetida em cada episódio de seu popular seriado de televisão Cosmos. A própria declaração é nitidamente um princípio de fé e não uma conclusão científica, porque nem o próprio Sagan, nem todos os cientistas do mundo juntos poderiam analisar tudo o que existe, sempre existiu e sempre existirá através de um método científico. O slogan de Sagan é perfeitamente ilustrativo de como o moderno naturalismo confunde dogma religioso com ciência verdadeira. E você aí, será que não está fazendo a mesma coisa do que o falecido e depressivo Carl Sagan? Think about it, my friend. That's the clue. Fica a dica.